Olá pessoal, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal. Assista o vídeo para vocês compreenderem, porque muitos opinam pelo título, muitos opinam no começo do vídeo, sem ao menos compreender aquilo que nós queremos dizer, mas está tudo bem, né? O nosso vídeo não é para todo mundo mesmo. Hoje eu vou revelar algo para vocês que eu nunca falei nos meus vídeos. Talvez o pastor Flávio Amaral e a Andréia de Castro não vá gostar do que eu vou dizer hoje, mas eu preciso dizer, eu preciso falar. Há muito tempo que eu gostaria de fazer um vídeo assim, tão esclarecedor sobre esses fatos que vêm acontecendo, sobre esse ministério e essas polêmicas todas. Vale lembrar, gente, que eu não vou responder todos os comentários, tá? Você sabe por quê? Se eu não te responder e não curtir o seu comentário, talvez seja porque eu não concordo com você. E eu não quero de maneira alguma ofender ninguém e maltratar ninguém, porque aqui não é o meu intuito. Para quem já me acompanha há algum tempo neste canal, vai ver vários vídeos eu falando do Ministério LPD e do pastor Flávio Amaral. Muitas vezes incompreensível. As pessoas elas têm dificuldade de compreender. Não digo todas, porque realmente tem pessoas que são que têm mais esse olhar, né? O olhar bom naquilo que nós falamos, porque tem gente que tem um olhar maldoso e tem a sua opinião já formada, então ela já vai com tudo com aquela opinião e nada vai mudar aquela opinião, então ela já vem para atacar mesmo e para falar e para causar. Infelizmente, né, ainda mais nos nossos dias que nós estamos vivendo, tão difíceis de compreensão, como a palavra de Deus diz, né? Parece que as pessoas têm, acho que é comichões que fala, nos ouvidos, porque não ouvem, e são cegas também, só vê aquilo que lhe convém. Os vídeos que eu postava aqui do pastor Flávio Amaral, de maneira alguma eu defendia o pastor Flávio Amaral. Alguns casos sim, eu defendia ele, mas a maioria dos vídeos eu defendia a palavra de Deus. Mas as pessoas insistentemente falavam que eu estava defendendo aquilo que não tinha defesa. Gente, vamos lá, o que eu penso do pastor Flávio Amaral? Em primeiro lugar, eu não tive muita convivência. Eu não convivi com o pastor Flávio Amaral. Mas sim, nós fizemos uma amizade, nós ficamos poucos dias na casa dele, eu e o meu filho. E eu gosto muito de falar daquilo que eu vivo, daquilo que eu vejo. Porque é muito fácil as pessoas fazerem como estão fazendo. Elas simplesmente ouvem falar, já tem uma opinião formada sobre aquela pessoa e sai destilando veneno sobre aquilo. E eu sou muito observador. Às vezes eu observo o que é falado, de quem é falado e como é falado. Até na expressão das pessoas, de como elas falam. Eu acredito que nesse ministério teve muita inveja, muita falta de sabedoria também. Me perdoe, pastor Flávio. Eu quero falar com amor, gente, com amor isso daqui. Para mim teve muita falta de sabedoria de várias pessoas, não só do pastor Flávio. Desculpa, pastor Flávio. Uma vez eu falei para o pastor Flávio o seguinte, eu falei, pastor, difícil demais lidar com esse tipo de pessoas. Sabe, pastor Flávio, e demais inscritos, há muitos anos atrás, eu estava tão bem espiritualmente, mas tão bem, que uma vez um espírito manifestou numa pessoa e disse o seguinte para mim: eu não posso tocar em você, eu te odeio, mas eu vou acabar com você. E não é que acabou mesmo? Por falta de vigiar, por talvez acreditar que eu tenho Deus, ele não vai conseguir, e falar e não viver aquilo que eu falava.
Passou-se alguns anos e ele me derrubou, ele zombou de mim, ele riu de mim, ele aprontou comigo, sapateou. E depois de algum tempo eu falei, caramba, bem que ele disse. Porque o diabo, gente, ele fica ao derredor. E ele fala e ele destrói, mesmo se a gente não vigiar. Bom, o pastor Flávio Amaral, ele é envolvido em muita polêmica. Inclusive hoje, eu até conversei com a missionária, eu falei, gente, larga esse pessoal para lá. Para de rebater. Gente, só quem vive da internet, quem faz vídeos, saberá o que eu vou dizer. É muito difícil hoje a gente se calar. E eu não digo só do pastor Flávio Amaral, eu digo de N pessoas que são atacadas na internet, né? O povo cristão, eles vêm para se defender. E a gente esquece, às vezes, que quem vai nos defender é Deus. E isso está incluso a mim também, porque eu já vim me defender nas redes sociais várias vezes. Não foi só uma vez, foram várias vezes. O que eu acho é que o pastor Flávio Amaral, ele esqueceu de pensar nele. Ele pensou muito nos outros, inclusive da vida espiritual dele. Eu vejo muita gente falando o seguinte, que ele só pensava no dinheiro, mas em momento algum, gente, pelo que eu vi e vivenciei, as pessoas todas eram inclusas, inclusive ele nunca fez uma casa exclusivamente para ele. Ele fez a casa LPD e ele sentia essa necessidade, talvez até por carência, de ter essas pessoas próximas a ele. E alguma dessas pessoas, eu acredito que ele tenha notado algo diferente, algo que não queira um compromisso de verdade com o Senhor Jesus, então ele queria, de uma certa forma, se afastar daquela pessoa. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. Eu vi uma vez aí a cantora Cassiane e um rapaz que era aniversário dele e ele tinha amizade com a cantora Cassiane e convidou a Cassiane para ir no aniversário dela. E ela, na hora, acho que talvez, gente, sem pensar, falou, não, eu vou. Só que ela tinha o aniversário dos pais, da mãe ou do pai, não me lembro bem, e parece que ela não ia muito no aniversário mesmo, eles não iam e ia lá. Só que talvez algum líder, algum pastor, alguém falou, olha, você não pode participar dessa mesa. E ela compreendeu e desmarcou o compromisso. Meu Deus, ela foi atacada e atacada por muitos cristãos também. E isso é lamentável, porque as pessoas, como eu disse, elas têm as suas opiniões já formadas. Eu costumo olhar muito de quem é que fala das pessoas. Quando essas pessoas eram colocadas no LPD para tirar o silicone, a maioria delas, elas já iam decididas. Não foi o pastor que convenceu elas para tirar o silicone. Elas já iam e muitas delas imploravam para o pastor para tirar o silicone. E aí era cobrado dele, mas não tinha um respaldo espiritual, não tinha, ou cada um no seu quadrado. E eu defendi isso aqui no meu canal, só que as pessoas, meu Deus, tentam de todas as formas me atacar achando que eu estou defendendo aquilo que não é defensável. Muitas pessoas que se dizem cristãs e que não têm nenhum compromisso com Deus, estão só fazendo vídeos falando dele. A pauta é ele. Qual é o intuito? Vingança? Justiça não é, porque a justiça ela não se resolve aqui. Eu também tive casos de pessoas que está sendo resolvido na justiça. Eu fiz alguns vídeos falando sobre, mas eu não vivo falando sobre. Eu não vivo disso. E já tem pessoas se aproveitando da situação e só sabe falar disso. Em nenhum momento dá oportunidade de alguém que realmente compreende, que alguém que talvez possa fazer com que os outros compreendam a fala. Vocês entendem o que eu quero dizer? E o que o pastor Flávio Amaral errou nisso tudo? Como eu disse, pensou muito nos outros e esqueceu até mesmo da sua vida espiritual. E muitas vezes, a gente é tão acurralado que a gente acaba
falando e cometendo erros. E muitos erros ele cometeu. Me perdoe, pastor, mas eu estou sendo bem sincero. Ele cometeu vários erros. E eu espero que isso venha se consertar, porque é a vida dele, é a vida da missionária e é a vida de sua família. Porque a gente tem a grande, como que eu digo, a gente tem uma necessidade de provar para as pessoas que nós estamos certos. E aí a gente, como tem outros na internet falando da gente, a gente vai lá e se defende. Sendo que a gente tem que compreender que o justo ele não se justifica. Ele não precisa ir nas redes sociais, ficar tentando provar para as pessoas aquilo que ele não é. Às vezes a gente está tão empolgado com o nosso trabalho, está dando tão certo, que a gente esquece de alimentar aquilo que precisa ser alimentado. Eu estou falando de experiência por mim e que eu acredito que aconteceu com o pastor Flávio, tá? Eu acredito que seja isso. E acaba se dando mais sem receber. E o diabo, ele vem aos poucos na vida da gente. Ele não vem assim, de uma vez, até mesmo para que a gente não... como que eu digo? Para que a gente não veja. Para que se a gente vê, a gente vai falar, opa, é o diabo. E eu vejo que a Andréa lá no comecinho, ela via muito isso e ela usava muito de sabedoria. Só que foi tanta pressão, que acaba que a carne fala mais alto, acaba que a gente vai se envolvendo e doendo, se machucando, e a gente acaba revidando e pecando. E com tudo isso, o diabo conseguindo fazer aquilo que ele tanto gostaria de fazer. Uma vez o pastor Flávio Amaral falou, você podia tanto fazer parte do LPD. E eu falei, pastor, eu vou pedir orientação a Deus, porque servo não tem escolha, servo tem que servir, né? E eu falei, eu vou, o que tiver que ser, será na minha vida. Mas eu confesso para o Senhor que lidar com essas pessoas é muito. Aliás, não é só essas pessoas, né, gente? Lidar com o ser humano hoje é muito difícil, principalmente quando lidar com dinheiro, com obra social, com ajuda social. A gente é vigiado a todo momento. E o pastor Flávio, na sua inocência, ele recebia e mostrava para as pessoas o que Deus abençoava ele. E as pessoas, meu Deus, tem gente que infelizmente elas são tão assim, gente, eu não estou citando nomes, mas você sabe que o que eu estou falando é verdade. O ser humano é tão pobre em todos os sentidos que para alguns R$2.000 é 2.000 milhões, que não sabe o quanto sai, só sabe o quanto entra. Falam-se de lavagem de dinheiro. Gente, são absurdos que estão sendo levantados e que eu fico indignado até mesmo de quem vem, de pessoas que sentaram à mesa, comeram daquele pão. Quando a gente é baseado na Bíblia Sagrada, por mais que a pessoa tenha errado, a gente tem que chamar essa pessoa, eu acredito nisso, chamar a pessoa no secreto e falar com ela, ou até mesmo cortar o vínculo com essa pessoa. Não esquecer que você alimentou da mesa daquela pessoa, que muitas vezes foi aquela pessoa que estendeu a sua mão. As pessoas são ingratas. Elas têm muita facilidade de cair no esquecimento, o bem, porque o mundo é mau, elas são sensíveis demais. Se você fosse cristão na minha época, que o pastor chegava a gente na chincha, meu Deus, você vê o que o pastor falava para mim, e aquilo, muito pelo contrário, me dava felicidade. Eu falava, eu sou de Deus, porque Deus está chamando a minha atenção. Hoje em dia, não. Hoje não é mais assim. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. E talvez esse ministério tenha acabado. A missionária falou hoje que não acabou,
está tomando uma nova direção. Talvez não seja mais esse tipo de coisa que eles vão fazer. E talvez isso tenha acabado por causa disso. Por causa dessa mistura, desse amor todo. Porque o amor, a gente precisa vigiar. Até mesmo quem a gente entrega as coisas. Porque a gente pode perceber como é o outro e às vezes a gente vai perceber tarde demais. Sim, o pastor Flávio pecou em muita coisa. Ele pecou em muita coisa. Mas quem sou eu para julgá-lo? Eu também sou um pecador e peco todos os dias. Eu não estou aqui sendo melhor que ele, sendo melhor que você e não sou melhor que ninguém. O problema não é o pecar. O problema é você permanecer naquele pecado. Você permanecer no mesmo erro. É isso que é incompreensível. Não por mim, até mesmo por Deus. De que adianta o pastor Flávio ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A alma do pastor Flávio é tão importante quanto a sua alma. E Deus, ele fez esse chacoalhão todo em prol da alma dele. Gente, por exemplo, uma das grandes acusações aí. Como pode um ex-travesti, que viveu muitos anos na prática, conheceu Jesus, conheceu, sabe de que forma que vai para o céu, e ele prega isso que ele fala, tem a sede de levar essas pessoas para o céu, ser taxado como homofóbico, por exemplo? É incompreensível a forma que o mundo hoje entende as coisas, a forma que o mundo hoje entende esse amor. Eu não sou esse santinho não, gente. Às vezes eu dou cada explosão que vocês ficam assim de boca aberta, assim, sabe? Pecando. Infelizmente, pecando. E o pastor Flávio explodiu várias vezes. Várias vezes. E a gente explode tentando nos defender. Sabe quando a gente está tão cansado, tão exausto, a gente acaba pecando. E o diabo conseguindo aquilo que ele queria. Mas está repreendido, porque Deus está tomando uma nova direção. De tão importante que é a vida dele, a vida dela, a sua vida também. Mas que infelizmente muitas pessoas envolvidas neste mesmo caso não estão nem aí para suas almas. Não estão nem aí para o que virá. Querem a todo custo a destruição, querem a todo custo ver pagando. Pessoas até intituladas como homens e mulheres de Deus. E isso é incompreensível. Se você acha que você foi injusto, vá na justiça. Para de ficar querendo ganhar holofotes, ganhar audiência, necessitando de que pessoas te abracem e muitas vezes inventando falsos. Vocês acham que isso não será cobrado? Você acha mesmo que você não vai colher aquilo que você está plantando um dia? E você que acredita só de ouvir falar, que não convive, que não sabe quem é bom, quem é mal aqui na terra. É aquilo que você acha que é aquilo que é aquela pessoa que te compreende, é aquela pessoa que aceita aquilo que sai da sua boca. A vida não é isso, gente. Então, quando eu faço esse tipo de vídeo, eu faço pensando muito nas pessoas envolvidas e no amor de Deus sobre a terra. E naquilo que precisa ser verdadeiramente mudado. Porque eu não estou aqui para acusar ninguém, para apontar dedo para ninguém. Porque enquanto eu aponto um, tem vários dedos apontados para mim. E quando eu for olhar o pecado do outro, tem vários outros pecados meus. Nós precisamos caminhar com Cristo, chorar com os que choram e não se alegrar quando o irmão é caído. É ir lá, dar o apoio, falar do amor de Jesus com amor e pedir sabedoria dos céus.
Chegou um ponto ali, desculpa, eu falo mesmo, gente, hoje eu tô para falar mesmo. Hoje eu tô aqui para falar mesmo. Chegou ao ponto de nenhuma das partes pensarem nas almas que estão envolvidas, inclusive até do pastor Flávio. Chegou a esse ponto de que ele estava tão atacado que ele só pensou em si, e muitas vezes pecando sem saber que estava pecando, achando que estava certo, porque o diabo, gente, ele cega a gente. Talvez o pastor Flávio Amaral nunca mais nem queira saber de mim, mas eu não posso deixar de falar a verdade, de falar aquilo que eu vi, aquilo que eu tenho acompanhado. Vamos tomar uma nova direção, todos os envolvidos nisso daí. Procurar realmente aquilo que é falado da nossa boca, que é a nossa salvação, que é Jesus Cristo na nossa vida. Viver não só de ouvir, de falar, mas viver verdadeiramente esse Deus na nossa vida. E você, eu vi um vídeo aí, gente, que eu fiquei assim, de boca aberta. Eu não vou falar nome, porque senão tudo é processo hoje. A pessoa falando do LPD, falando o que viu lá. Pessoa que está voltando ao que era, a velha criatura, que está disposta ao ódio, ao rancor e a mágoas, a destruir a pessoa. Quer jogar? Jogue com a verdade, então. Não inventa, não calunie. Porque você vai colher aquilo que você está falando, aquilo que está saindo da sua boca. E pastor Flávio Amaral, pastor André Castro, vigiem, vigiem, vigiem naquilo que sai da boca, vigiem no caminhar. Eu estou falando com amor isso daqui, porque a vida de vocês tem muito valor, e Deus fez esse chacoalhão todos por amor a vocês, porque Ele ama vocês. E Ele sabe aquilo que vocês plantaram no decorrer desse ministério de anos por aí, mesmo errando, mesmo pecando. Deus conhece o coração de vocês. Não permita que o diabo destrua os planos que o Senhor Jesus tem. E muitas vezes esses planos são destruídos através daquilo que sai da nossa boca. Lancem palavras de bênção, lance palavras de vitória sobre a vida dessas pessoas, e certamente o bem que você está desejando ao próximo virá para vocês. Se vocês acham que Deus fez muita coisa por vocês até aqui, muito mais o Senhor tem por fazer. Ei, bora pro céu. Bora pro céu.